Olá, tudo bem? Neste novo vídeo vamos abordar o tema Estruturas e Desigualdades Sociais à luz dos filósofos contemporâneos Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim e Vilfredo Pareto. Nesta apresentação serão expostos elementos fundamentais à compreensão de contextos diferentes e diferentes formas de desigualdades sociais. Para tanto, a condução desse processo será fundamentalmente baseada em diferentes teóricos contemporâneos cujas contribuições abordam observações temáticas no âmbito do poder, da economia, da cultura, das classes sociais e comparações entre si. Cada um desses teóricos se empenhou em compreender o funcionamento das sociedades sobre prismas diferentes. Contudo, juntos forneceram cada um em seu tempo e seu modo subsídios necessários à constituição de um cabedal de ideias importantes para o conhecimento e questionamento das engrenagens sociais ocidental, capitalista e industrial. Para Karl Marx, as relações de trabalho elas proporcionavam as relações de produção da vida social, que por sua vez eram vistas como responsáveis por levar a divisão social, dando origem a uma nova classe social minoritária e dominante, detentora dos meios de produção e por isso capaz de explorar uma grande maioria de despossuídos, que para sobreviver vendiam sua força de trabalho, mas que em geral não era suficiente para garantir os recursos básicos, a sua vida e a sua dignidade. Segundo ele, as desigualdades contidas nas sociedades capitalistas eram baseadas na apropriação dos meios de produção, como o que permitia a concentração de poder e riqueza no seio das relações sociais. O que ele está querendo dizer é que na medida em que esses indivíduos que são de uma determinada classe minoritária se apropriam do capital, de ferramentas, matéria-primas, equipamentos, estes elementos eles foram fundamentais para que ele pudesse então diagnosticar sua própria realidade, a realidade do século XIX. Esse processo de afirmação e ascensão da burguesia só foi possível porque esse moderno modo de produção implementou novas formas de exploração e alienação das forças de trabalho. O trabalho assalariado, ele é uma força de trabalho. E Marx vai propor como solução uma conscientização por parte dos trabalhadores por entender que havia uma luta de classes que era desproporcional entre capital e trabalho, cuja relação estava baseada na mais-valia, podendo ser ela absoluta ou relativa. Mais tarde, Max Weber ele funda uma outra corrente de interpretação das estratificações e das desigualdades sociais. Segundo ele, as sociedades elas se assentam sobre três dimensões distintas: a política, a social e a econômica. Esse dado ele é essencial para compreender sua análise multidimensional. Weber acreditava que a estratificação social ela era um meio que hierarquizava a sociedade e a distribuía como um produto de normas capazes de orientar as relações de convívio aceita pelo corpo social. Ao contrário de Marx, ele não acreditava
que as hierarquias elas deveriam ser derrubadas através de atos revolucionários, já que eram bem-vindos para garantir a estabilidade e o convívio social. Ou seja, ele prefere mudanças pontuais sem que hajam grandes rupturas estruturais. Para ele, as diferenças sociais, elas se desenvolviam conforme as noções de poder que havia em cada sociedade mutuamente compartilhadas. O que ele está querendo dizer com isso é que havia a possibilidade de um homem ou até mesmo um grupo concretizar a vontade de uma determinada comunidade, né, mesmo diante das resistências encontradas. A distribuição da ordem, portanto, sob a perspectiva weberiana, não se organizava apenas em função das questões econômicas, como acreditava Marx, mas considerava os diferentes aspectos sobre o conceito de poder que eram estabelecidos dentro das relações. E vai aprofundar dentro dessa lógica, né, que as desigualdades sociais elas seriam traçadas sobre 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo econômico. Nesta dimensão, a sociedade ela é estratificada através de critérios de riqueza, posse e renda. É preciso, no entanto, levar em consideração que as dimensões sociais e políticas elas podem interferir concomitantemente às outras dimensões, na medida em que o indivíduo alcança uma dimensão, ele pode não ter todo o poder, todo o status, atos que deveria ser conferido caso o processo fosse diferente, né? Sobre o eixo social, neste eixo ele determina os grupos que usufruem de status sociais e diferentes variações de honras que podem mudar conforme os variados contextos políticos, culturais, mas que em geral estão associados à profissão e ao potencial de consumo e estilo de vida desses indivíduos em suas sociedades. Sobre o eixo político, nessa dimensão, o que acontece é a formação de partidos e a associação de indivíduos visando alcançar ou manter o domínio sobre os demais grupos. A abordagem weberiana multidimensional, ela parte do pressuposto que os indivíduos eles podem se situar em escalas de estratificações sociais diferentes, porém podem não usufruir dessas posições plenamente. Por exemplo, o indivíduo pode possuir riqueza para colocá-lo no topo de uma dimensão econômica. Porém, essa riqueza pode não ser suficiente para que ele tenha prestígio, né, e honra, né, desfrute de honrarias. Para esclarecer melhor, o prestígio de determinadas profissões, os símbolos utilizados por determinados grupos sociais, tais como pertencer a um determinado clube ou morar num bairro sofisticado, possuir bens de consumos inacessíveis por outras camadas sociais, são alguns dos exemplos que cabem dentro das ideias de Weber. Durkheim foi outro relevante teórico para a sociologia, que entendia que as diferenças hierárquicas sociais são necessárias, já que estão diretamente relacionadas às distintas especializações profissionais,
responsáveis pela manutenção da harmonia do todo social, vista por ele como um organismo vivo, alimentado por profissões pertencentes a níveis diferenciados, que por sua vez são determinados por três aspectos. O primeiro aspecto é a qualificação para exercer determinadas atividades. O segundo aspecto diz respeito às habilidades individuais essenciais à sua efetivação. E o terceiro aspecto diz respeito às limitações das instituições que, tais como as normas e as leis, são responsáveis por regulamentar um determinado campo de atuação. Segundo ele, esse cenário não é isento de conflitos, pois as funções consideradas superiores, vista pela maioria como forma de desfrutar de privilégios e vantagens, por exemplo, o caso dos estudantes de medicina e engenharia que passam por concursos de grande competitividade, né? Isso vai exigir muito mais deles, né? Por exemplo, para alcançar esses seus objetivos. Dentro da lógica durkheimiana, a divisão do trabalho favorece a vida social, pois a função de cada indivíduo na vida social é a realização de um trabalho específico, visto como necessário para si e para as outras pessoas do meio em que vive, possibilitando assim colaborar para a harmonia social. Ele está querendo dizer que aquilo que é individual é, portanto, vital para manter o coletivo. É também possível observar em sua análise que a qualificação e as habilidades de determinadas pessoas no mesmo espaço ofusca outras profissões que se tornam invisíveis. O próximo teórico a ser apresentado é Vilfredo Pareto. A atual abordagem não poderia ignorar esse notável teórico norte-americano que enxerga as desigualdades sociais no âmbito da heterogeneidade habitual das tradições que se manifesta nos agrupamentos humanos e estão presentes sob diversas formas. Em sua obra, escrita no início do século XX, ele afirma que as diferenças físicas, morais e intelectuais constituem a força da distinção que há entre as classes sociais. Neste âmbito, ele ultrapassa o viés econômico de Marx e o funcionalismo de Weber e agrega perspectivas culturais em sua análise. Essa diferenciação, todavia, não é vista de forma rígida, pois Pareto, assim como Weber, ambos consideram que os indivíduos desfrutem da possibilidade de circular entre grupos sociais diferentes. Sua principal contribuição foi atribuir o termo elite às classes superiores, minorias dominantes, em contraponto a um estrato inferior integrado pela grande maioria que compõe um determinado corpo social. A elite é definida por Pareto como uma camada composta por indivíduos que atinge maior eficiência na condução de suas metas, o que o leva a se destacarem dos demais. Por isso, desfrutam de privilégios e vantagens e passam a deter também a capacidade de influenciar no âmbito social. Segundo Pareto, a elite não é uma classe que necessariamente se vê na posição superior, mas atua no sentido de manter sua posição de comando, que possui como característica, né, a motivação
garantir seus privilégios, vantagens, seja do âmbito econômico ou familiar, né, que procuram perpetuar. Daí serem os principais defensores de aspectos compreendidos como tradicionais. Enfim, essa exposição apresentada nos mostra 4 diferentes formas de compreender as estruturas e as desigualdades sociais que lhe permitirão ampliar ou aprimorar sua visão sobre sua própria realidade, assim como apontar diferenças e semelhanças entre esses teóricos. Ficamos por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima.